paz do Senhor Jesus, mais um ano, mais um trimestre. Eu louvo a Deus por você estar aqui, por eu estar aqui, por todos nós. Louvo a Deus porque Ele nos permitiu mais um ano juntos. Né? E vamos começar uma nova revista, um novo ano. E ó, a revista está muito boa. A revista dos jovens. Jesus, o Filho de Deus. Os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. A revista vai nos mostrar tudo dentro do Evangelho de João. Tá riquíssima a lição, a revista desse trimestre. Aproveitem, jovens, aproveitem para poder ler, para poder se aprofundar. Nós vamos ter um desafio ainda para nessa aula ainda eu vou estar desafiando você. Não perca. Você que ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal, dê um like aí, compartilhe os nossos vídeos. Nós temos EBD para todas as idades. Entra no canal Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Aproveita para você ser um missionário nessa área, divulgando os nossos vídeos. Vamos aproveitar. Vamos orar então? Vamos? Senhor Deus, Pai, graças te damos por essa oportunidade, por esse início de ano, Senhor. Oh, Deus, como o Senhor foi generoso conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, nesse trimestre. Senhor, que esses ensinos possam ficar guardados no nosso coração, na nossa mente, ó Pai. Que possam arder, ó Pai, a Tua presença em nosso meio, possamos sentir o Teu Espírito Santo. Deus, enche os nossos jovens com poder e graça, Senhor. Dê sabedoria a eles para lidar com as coisas deste mundo, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um que já acordou neste domingo para ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, usa-me como instrumento Teu, da maneira que o Senhor quiser. Eu já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Primeira lição, dia 2 de janeiro de 2022. Seja bem-vindo todos vocês. Nós temos alunos novos aí chegando na sala dos jovens. Deus abençoe vocês. Eu sou a professora Cristina. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tem outros professores que também vão passar por outros domingos aqui. Vamos ter surpresas, professores novos aí para vocês. Já estou deixando aí um spoilerzinho para vocês. Aproveita, pegue. Quem não pegou sua revista ainda, pegue a sua revista. E os assuntos, um mais rico que o outro. Primeira lição, conhecendo o Evangelho de João. Eu não vou passar todas as lições por causa do tempo, mas pare para você dar uma folheada antes de você aprofundar em cada lição. Pare, dê uma folheada na sua revista. Quão rica ela está. Nós vamos iniciar este ano estudando o Evangelho de João. Olha que oportunidade que Deus está nos dando. Cujo propósito é mostrar Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. A lição está riquíssima. Nós começamos conhecendo o Evangelho de João. O texto principal diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1:14. O termo unigênito, ele não significa que Cristo foi ser criado. Não. Pelo contrário, a declaração refere-se ao relacionamento exclusivo com o Pai. O fato de ele ser o Filho de Deus desde toda a eternidade. Aqui temos a sua filiação em relação ao Deus Trino, a Trindade. O Verbo se fez carne, Cristo, a Deus eterno, o Deus eterno, tornou-se humano. Nele se uniram a humanidade e a divindade. De modo humilde, ele entrou na vida e no meio ambiente humano, com todas as limitações das experiências humanas. Esse é o nosso Cristo. Glória a Deus. O resumo da lição. O Evangelho de João é essencialmente
cristológico e singular, único, em relação aos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho segundo João, ele é ímpar entre os 4 evangelhos. Relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que não se acham nos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, e revela mais a fundo o mistério da pessoa de Jesus. O propósito do evangelho de João é mostrar que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Esse é o propósito. Jesus, o Filho de Deus. O Verbo que se fez carne. Vou passar para vocês agora em um quadro do Evangelho de João. O propósito, vamos lá. O propósito, comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O autor, João, filho de Zabedeu e irmão de Tiago, o apóstolo apelidado de Filho do Trovão. Você sabe por que Filho do Trovão? Coloca aí no chat. Comenta aí por que Filho do Trovão. Destinatário, novos cristãos e não cristãos. A data provável, provavelmente entre 85 e 90 depois de Cristo. Todo o Evangelho de João. O panorama do Evangelho de João. Escrito depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, antes do exílio de João na ilha de Patmos. Pessoas chaves no Evangelho de João: Jesus, João Batista, os demais discípulos, Maria, Marta, Lázaro, a mãe de Jesus, Pilatos e Maria Madalena. Lugares-chave do Evangelho de João: interior da Judéia, Samaria, Galiléia, Betânia e Jerusalém. Esse já é um resumão do Evangelho de João que mostra no quadro ao lado. Vamos para o nosso texto bíblico? O texto bíblico está em João, de 1 a 5 e de 9 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por esta palavra. No versículo 2 nós vemos: e ele estava no princípio com Deus. Cristo não foi criado, ele é eterno e sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai, com o próprio Deus e com o Espírito Santo. Por isso chamamos Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não foi criado, ele não nasceu a partir do momento que Maria deu a luz a ele. Não, ele já era. Ele sempre foi. E nesse verso 2, ele estava no princípio com Deus. No verso 5, nós temos: a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. A luz que resplandece nas trevas. A luz de Cristo brilha no mundo. Mas o mundo, ele não quer essa luz.
Ao contrário, né? O mundo ele vem sendo governado por Satanás. E Satanás é o oposto da luz, é as trevas. A maior parte do mundo não aceita a vida de Cristo, não aceita a história de Cristo, não aceita Jesus. Mas porque está dominado pelas trevas. Porque Jesus é a nossa luz. No versos 9, que diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Cristo ilumina toda pessoa que ouve o seu evangelho. Glória a Deus por isso. Por isso que há esperança para aqueles que querem a Jesus, para aqueles que aceitam a Jesus. No versos 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo nunca concorda com Cristo e o seu evangelho. Por isso que quando você está numa roda entre seus amigos, às vezes você se sente desprezado. Pessoas ímpias, você se sente desprezado. Você não se sente acolhido do jeito que você está quando você está em Cristo, em comunhão. Porque o mundo, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não aceitaram a Cristo, eles se afastam, eles não aceitam essa luz. Por isso que nós nos sentimos, às vezes, entre pessoas conhecidas, próximas a nós nos sentimos afastados, isolados, porque nós somos realmente isolados, porque nós somos luz. E se você não se sente assim, procure ver dentro de você o que está acontecendo. Qual é a luz que você tem demonstrado para o mundo? Qual tem sido o seu aroma para o mundo? Qual é o cheiro que você exala para o mundo? É o cheiro de Cristo? No versos 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O homem, ele tem o poder, o direito de se tornar filho de Deus, mas somente se ele crer, se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Olha como Deus é precioso conosco, como Ele tem cuidado. Ele nos permite, se a gente quer ou se a gente não quer. É uma manhã de domingo, é a primeira manhã de domingo do ano de 2022. É uma retrospectiva daquilo que você viveu lá atrás. Esquece, esquece. Olha daqui para frente. Pensa agora, você é o momento com Deus agora. Essa lição, ela está preciosíssima. Toda a revista, é uma revista assim, que nós temos que nos deitar ali, ó, e ficar, e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos revele tudo que o Senhor quer falar conosco através dessa lição. Não perca uma oportunidade. Cristo, o Deus eterno, tornou-se humano. Nele se uniram a humanidade e a divindade. Só Ele para fazer isso por nós, por mim e por você. Ele largou, ele teve a humildade de largar o céu. O Criador, pensa, Ele é o Criador, Ele parou para vir para a terra, para morrer por mim e por você. É perfeito. Deus, Ele sempre nos surpreende. Quando o mundo acha que acabou, Ele se levanta. Deus é maravilhoso. A introdução. Nós estudaremos um livro que expõe com muita clareza a profundidade e a objetividade uma das principais doutrinas da Bíblia, a doutrina de Cristo no Evangelho de João. O Evangelho de João é essencialmente cristológico e se apresenta com toda singularidade em relação aos demais evangelhos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam mais a humanidade de Cristo, em João, Jesus é apresentado especialmente como Filho de Deus, o Verbo encarnado. Glória a Deus. Primeiro ponto. O autor, época e propósito. Subtópico 1. O discípulo amado. Quem já não ouviu dizer de João, o discípulo amado? Esse evangelho de João é o mesmo discípulo.
é aquele que estava ali do ladinho de Jesus, João, aquele que se prostrou, né, no seio de Jesus. É esse João que escreveu o Evangelho de João. Então, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também discípulo de Jesus, é o autor do Evangelho espiritual. O livro traz várias referências ao discípulo a quem Jesus amava. Em João 13:23 diz assim: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, no seio de Jesus. João 19:26 diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. João tinha uma intimidade com Cristo. João estava próximo a Jesus. João participou de coisas maravilhosas junto com Cristo. O que você tem participado com Cristo? Qual é a sua história, jovem, com Cristo hoje? Quando você senta para conversar, qual é a sua experiência com Cristo? O que Cristo tem feito em sua vida? Como ele tem mudado o seu rumo? Porque Cristo mudou o rumo de João. João era pescador. João mudou toda a sua história. O que você tem feito? O que você tem se dedicado para Cristo? Qual tem sido a sua mudança perante toda a sociedade? Ou você continua o mesmo? Ninguém percebeu diferença, ninguém nem acha que você é cristão. Qual tem sido? Nós precisamos pensar. Não adianta a gente ler e estudar uma lição e não aplicar ela em nossa mente, em nosso coração, não aplicar ela dentro de nós e não levar isso para frente. Nós precisamos fazer isso. João trabalhava com seu pai e o seu irmão. Tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago. Destaca na vida de João, portanto, a sua intimidade com Jesus. Isso é algo tremendo. E é algo que eu e você podemos ter. Intimidade com Cristo. O que nos afasta de Cristo? Os nossos pecados. Então nós precisamos urgente nos arrependermos e nos prostrarmos a Cristo para a gente ter essa intimidade com Ele. Mas como? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando, querendo mais e mais de Deus, não ficar no superficial. Vamos mudar de nível agora. Vamos parar de tomar aquele leitinho, vamos para comida mais uma feijoada, sabe? Sair do leitinho com Toddy, vamos para uma feijoada agora? Vamos nos aprofundar a Cristo, vamos procurar mais e mais, querer mais e mais dele. No subtópico 2, o apóstolo do amor. Mas bom, a gente fala que ele é o apóstolo do amor, mas filho do trovão. O que você respondeu como filho do trovão? O que será que, por que João tinha esse apelido de filho do trovão? Mas logo aqui no subtópico 2 diz assim, o apóstolo do amor. João, ele tinha um temperamento bem forte. Aquela pessoa bem ríspida. Não tem quando fala assim... temos uma passagem da Bíblia que ele mesmo fala assim, quer que desce fogo do céu, Senhor? Lembra disso? Era João que falava ali. Olha só. Então, mesmo ele tendo esse temperamento forte, isso mudou. Cristo mudou. E ele foi conhecido como o apóstolo do amor. Olha que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. É isso que Cristo faz conosco. Ele nos muda, ele transforma. Não só o nosso exterior, como o nosso interior. Nós não somos cristãos só de falar. Nós temos que ser de viver, de praticar, de vivenciar experiências com Cristo. Senão de nada nos adianta. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Não há uma data específica.
igual nós falamos ali, né? É entre 85 e 90 depois de Cristo. O amoroso apóstolo João, o mesmo autor de 1ª, 2ª e 3ª João e do Apocalipse. Havia estabilidade, havia estabelecido muitas igrejas, o apóstolo João. Foi precisamente de Éfeso que ele escreveu esse evangelho, cujo escrito serviu para solidificar a fé de cristãos, não somente de seu tempo, mas de todas as épocas, chegando até nós. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Subtópico 3. Evangelista e apologista. O diligente pastor João, já idoso, era também evangelista e apologista. E você, jovem, o que tem feito com a sua idade? João já afirma que já era idoso, mas ainda era evangelista e apologista. Nós empurramos com a barriga, ai, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Nós vamos prorrogando as situações. O tempo é agora, é hoje. Eu não posso mais deixar para amanhã. A qualquer momento ele virá. Eu não posso deixar aquilo que eu preciso fazer hoje na obra do Senhor para amanhã. Se eu preciso visitar hoje. Se eu preciso me acertar, eu preciso me acertar hoje. Porque o tempo já está aí, batendo as portas. Vamos acelerar esse processo. Vamos parar com leitinho. Vamos para a comida agora grossa, pesada. Nós precisamos. Em João, o Evangelho de João tem, portanto, crucial importância, tanto para a propagação de boas novas da salvação aos que ainda não creem, quanto para a firmeza e permanência da nossa fé, através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. João tinha convicção, não só João, como todos os outros apóstolos, de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação. A salvação, tirar o homem do pecado e da ira de Deus. E pregavam que essa necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão por Jesus Cristo. Ele era consciente disso, que só Jesus é o escape de todos os problemas. Então eu aceitando Jesus, acabou os meus problemas? Não, porque neste mundo teremos aflição. Jesus nos disse isso, mas ele tem bom ânimo, porque ele venceu já por nós. Ele já venceu por nós. Então vai ser mais fácil carregar a cruz, vai ser mais fácil carregar os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós temos Cristo. O que João desejou evidenciar ao escrever o evangelho que leva o seu nome? João evidenciou claramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, teremos a vida eterna. Jesus não veio a existir quando nasceu, porque ele é eterno e ele sempre existiu. E João deixa isso muito claro. O tópico 2, a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Lembra que eu falei no início que eu ia fazer um desafio? Então, vou fazer um desafio para vocês, jovens. Mas só para aqueles que têm coragem. Se você tem coragem, já começa a colocar aí no chat. Eu. Não precisa nem colocar seu nome, só vai colocando o euzinho aí, porque eu estou desafiando você. Agora, se você não tem coragem, eu quero te desafiar a ter coragem hoje. Sabe para quê? Para ler o Evangelho de João. Mas eu já faço meu devocional, né? Eu estou em dia com meu devocional, eu faço meu devocional. Ok, continue fazendo o seu devocional. Mas eu te desafio a ler o Evangelho de João essa semana. Leia, são 21 capítulos. Você vai tirar de letra. Mas eu não tenho tempo. Temos sim. Nós temos tempo para tudo. Só que nós colocamos prioridades em algumas coisas. Então, coloque prioridade. Eu te desafio hoje, jovem, a ler
o Evangelho de João. São 21 capítulos. Você vai ler isso, mas rapidinho você termina. Porque você não consegue parar. Você começa ali, você quer saber como que vai terminar, como que vai ser o outro caso, a outra situação. Então, agora, aproveite. Está desafio feito, ok? Conto com você, então. Tópico 2, a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Subtópico 1, a cristologia e a trindade. A doutrina de Deus dentro da compreensão da trindade. Um só Deus, eternamente, subsistentemente, em três pessoas, que, embora distintas, são iguais em poder, em glória, em majestade, conforme nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Depois de falar do Filho como verbo que sempre esteve com o Pai, João apresenta o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem papel imprescindível na regeneração e é indispensável para uma vida cristã vitoriosa. Nós precisamos do Espírito Santo para caminhar. O quanto você tem buscado o Espírito Santo de Deus. Ele nos deixou para nos consolar. Aproveita a oportunidade de buscar o Espírito Santo de Deus, de querer mais de Deus. Eu vou ler para vocês aqui em João 14, 16, 18, 26, que está na revista e na nossa Bíblia Devocional, na página 342. João 14, 16, 18 e o 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Agora o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. E você tem essa oportunidade de querer sentir essa presença do Espírito Santo de Deus, que é tremenda e maravilhosa. O subtópico 2. Cristo, o Deus Criador. Oh, aleluia! Principais atributos como a eternidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Pois o situa no princípio, na eternidade, passando agindo como Deus. Agindo com e como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cristo já existia como verdadeiro Deus, eterno, sem princípio, incriado. Ele, aliás, participou com o Pai e o Espírito da obra da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Cristo, portanto, é também Deus Criador. Quem estava lá no princípio? Cristo. Por isso, Gênesis registra ação no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 1, 26. Glória a Deus. A Bíblia só vai confirmando aquilo que Cristo nos diz todos os dias. Se nós pararmos um pouco para ler as Escrituras, mas ler de verdade, ler com o coração aberto,
nós vamos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos deu esse consolador. Não leia o seu devocional por ler. Não faça a sua leitura por fazer. Não leia agora o Evangelho de João apenas porque eu te desafiei. O desafio é uma forma de mover você a ler. Mas fala assim, eu vou ler, mas eu vou ler com o coração ardendo para sentir a presença de Deus. De nada vai nos adiantar ler por ler. Fazer o devocional para cumprir tabela. Aproveite esses momentos ímpares com Deus, porque cada devocional, cada momento, cada ano de leitura é único, é diferente. Deus fala de uma outra forma. Você está sentindo outras coisas, você está passando por outros tipos de problemas. Então aproveita o seu devocional, aproveita que o ano começou. Ah, mas eu estava tão atrasada com o devocional, nós estamos no dia 2 de janeiro. Aproveita este ano, faça dele diferente na sua vida. Permita ser parte da igreja, permita fazer parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Subtópico 3. Cristo no Antigo Testamento. A descrição de Jesus como verbo feita por João indica que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada, o retrato vivido da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Glória a Deus, aleluia. Que lição. Ah, juventude, não perca tempo. Se você ainda não conseguiu ler a lição, depois que terminar essa aula, pare 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas reflita sobre cada ponto. Qualquer dúvida que você não conseguir tirar no chat, você pode nos procurar à noite na igreja, pode procurar os outros professores, os nossos pastores. Nós estamos à disposição de vocês. O tópico 3, Cristologia, sinais, sermões e declarações. Esse tópico, quando você começa a ler, se você quer ler os detalhes, eu não vou trazer todos, porque a nossa revista, ela vai trazer os outros sermões, os outros sinais, no decorrer das lições. Né? Nós temos aqui, ó, o primeiro, na lição 3, já vai falar do primeiro sinal, e assim por diante. A lição 5, o segundo sinal, e tem... Está toda preciosa, não dá nem... Eu não posso perder muito tempo aqui falando do que vai ser já falado. Então, eu vou estar passando apenas em cima da nossa lição, que é esse ponto 1, que é conhecendo o Evangelho de João. E porque o ponto 2, você já vai ter João Batista preparando o caminho. Não perca essa lição, está maravilhosa. Então, sinais miraculosos é o subtópico 1. As narrativas dos milagres apresentam Jesus de uma forma natural, como um convidado comum para uma festa de casamento, realizando sinais sobrenaturais, próprios de alguém absolutamente incomum, divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho. Em João 2, de 1 a 11, é as bodas de Caná, a água feita em vinho. O objetivo primordial desse milagre foi de manifestar a glória de Cristo, a glória de Deus. Da mesma forma que Jesus tem poder para transformar água em vinho, ele tem poder para transformar a sua vida. Assim como transformou a minha vida, ele tem poder para transformar a sua vida. Assim como transformou a vida de João, ele tem poder para transformar a sua vida e de todos os pecadores. Oh, aleluia! Tais sinais tinham como finalidade demonstrar que ele e o Pai são uma pessoa só.
Registrado por João, há mais 6 sinais. A cura de um filho de um oficial do rei, que também iremos falar no decorrer do trimestre, cura de um paralítico de Betesda, a multiplicação de pães e peixe, Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, muitos outros não estão escritos, e conforme disse João, se tudo que Jesus fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O subtópico 2, os sermões cristológicos. Os sinais são importantes, mas não são suficientes. As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus, capaz de realizar milagres, mas como necessário e suficiente Salvador e Senhor. E é assim que nós precisamos. Nós precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas ir buscar a Deus através de milagre. Eu preciso de uma cura, eu preciso de um emprego. Isso não pode ser a nossa base em Cristo. Nós temos que buscá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós precisamos ter essa comunhão com Cristo. Em João 3:1, de 1 a 8, Jesus instrui Nicodemos. Jesus trata de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, que é o nascimento espiritual. Quando ele começa a falar com Nicodemos ali, ele fala sobre este nascimento. É o nascimento, vai nascer de novo. Não, não é o nascimento físico, mas é o nascimento espiritual. Sem o novo nascimento, ninguém poderá ver o reino de Deus. Ninguém poderá ter essa comunhão com Cristo. Nós precisamos, é por isso que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. O novo nascimento não pode ser equiparado a esse nascimento físico, de quando uma mãe gera e pare uma criança. Pois o relacionamento entre Deus e o salvo é uma questão de espírito e não da carne. Eu não preciso voltar a ser bebê. Mas vai ser mudado, vou nascer de novo, porque eu não vou ser mais aquela. Eu não vou continuar fazendo as mesmas coisas. Esse é o meu nascer de novo. É viver o que Cristo quer para mim. É viver as ordens de Deus. É viver em obediência com Cristo. Nosso relacionamento com Deus é condicionado pela nossa fé em Cristo Jesus durante toda a nossa vida na terra. Fé esta demonstrada numa vida de obediência e de amor sincero. Não adianta eu falar que eu sou crente, eu venho para a igreja, mas eu desobedeço meus pais. Mas eu não estou em dia no meu trabalho, eu não estou em dia com a minha faculdade. Como assim? Que obediência é essa? Que sinceridade é essa? Em 2 Timóteo, de 2 a 12, diz assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, nós precisamos estar ligados com Cristo, firmados na cruz, para que ele não nos abandone, para que ele não se afaste de nós. Mas nós precisamos estar junto com Cristo Jesus. Aqueles que perseverarem e permanecerem firmes na fé viverão e reinarão com Cristo. Falta pouco tempo, juventude. Não perca as esperanças. Fique firme com Cristo. Ainda há esperança. Mas eu não estou bem. Ainda há esperança. Mude o seu comportamento. Mude a sua história. Mude o seu ano. Mas se renda a Cristo hoje. E há esperança para aqueles que estão lá fora perdidos. E você pode ser a resposta de muitos que estão lá fora. Você pode ser a resposta daquele seu parente que está lá perdido. É você. Então se agarre a Cristo. Não perca as oportunidades que Ele te dá. Divulgue a palavra dEle. Leve a palavra dEle. Seja um missionário de Cristo. Seja um servo verdadeiro, fiel.
Nós não podemos perder essa oportunidade de estarmos ali com Cristo. Em João 4, a parte da mulher de Samaria, a conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria revela sua dedicação ao propósito de seu Pai Celeste, bem como seu propósito de desejo de conduzir essa pessoa a uma vida eterna. Ele parou tudo para conversar com aquela mulher. O que você tem feito para aquelas pessoas que estão perdidas, que estão do seu lado, que você nem precisa parar tudo? Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos assumir uma postura. Nós não podemos deixar as pessoas que estão do nosso lado se perder. A paixão consumidora de Jesus era de salvar os perdidos. E se nós queremos ser como Cristo, tem que arder em nós essa paixão de levar o evangelho, de trazer as pessoas. Ah, mas eu levo, ela não aceita Jesus, ela não quer vir para a igreja. A obra é do Espírito. O Espírito Santo vai fazer essa obra de convencê-lo. Agora, você é de chamar, é de trazer, é de continuar insistindo. Vamos na igreja hoje, manda o vídeo da EBD, o vídeo dos cultos. Não perca a oportunidade. Devemos seguir esse mesmo exemplo que Cristo. Se nós queremos ser igual a Ele, nós precisamos seguir o seu exemplo. Ao nosso redor, há pessoas sedentas por Cristo, precisando. E olha que a juventude ela tem tido uma experiência nos evangelismos extraordinária. Talvez você não conseguiu participar nem um dia, mas não perca a oportunidade. O próximo evangelismo seja o primeiro a dar o nome. Vá para a rua para você ver como as pessoas estão precisando ouvir sobre Cristo. Elas se emocionam de ouvir um louvor na rua. Elas se emocionam se você abraçar. Elas estão sedentas. E Deus vai usar quem? Você. Aproveite essa oportunidade, seja usado. Ele não precisa de nós. Ele nos usa pela sua infinita misericórdia. E aproveita essa oportunidade. Em João 6,37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus promete receber de coração todos que se achegarem a Ele. Ah, mas não conhece a minha vida, eu tenho uma vida ruim, eu tenho uma vida pecaminosa. Se achegue a Cristo. Não perca essa oportunidade. A palavra dele que diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se arrependa, tenha fé. O restante é com Cristo. Ele vai fazer. A boba obra ele vai fazer. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Então anda na fé, anda com Cristo. Tenha fé que Ele virá. E que Ele pode transformar a sua vida, pode transformar a vida do seu pai, que é um alcoólatra, pode transformar a vida da sua mãe, pode transformar a vida do seu esposo, da sua esposa, do seu chefe, do seu amigo, do seu vizinho. Tenha fé, busque a Cristo, não perca a esperança. Cristo é a nossa esperança viva. Ele está ainda aqui entre nós, o seu Espírito Santo Consolador. Não perca essa oportunidade. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Que declaração fundamental é essa? Jesus, quando ele fala isso daqui, ah, mas eu vou nascer. Não, é aquele nascer mesmo. É aquele nascer de mente, de espírito, de coração. É nascer, é estar disposto a receber Cristo e mudar de vida. Porque quando nós recebemos verdadeiramente a Cristo, algo muda em nós.
mudou na vida dos apóstolos, mudou na vida de tantas pessoas que você conhece. Então, se não mudar algo na sua vida, começa a pensar se realmente você aceitou a Cristo. Se tem algo aí dentro de você que não está batendo com uma mudança de vida, com um nascer de novo, começa a refletir. Começa a refletir no que está acontecendo dentro de você. Por quê? Ah, mas eu era mais assim. Então, opa, se você está afastado do caminho, é porque você está em pecado. O pecado nos afasta automaticamente. O que nos une a Cristo é um viver santo. Então eu não vou pecar mais. Vai pecar sim, mas vai se arrepender e não pecar mais. Não vai viver na prática do pecado. Agora, nós somos pecadores. E se você se sente fraco, desanimado, é o momento de buscar mais a Cristo. Mas eu não tenho força nem para buscar. Então, busque ajuda. Busque os seus pastores, busque a sua liderança. Mas busque ajuda. Não caia no lamaçal do pecado e aceite isso. Não busque ajuda. Quando o Senhor nos traz à memória aqui no Evangelho de João, a mulher samaritana, o Senhor para aquele tempo ali com ela e conversa com ela e manda ela chamar o marido e ela fala que não tem. Olha só que lição preciosa para todos nós. Quantos de nós estamos carregando coisas que não são nossas? E ele falou, disseste bem, não tem marido, nem esse, os 5, nem esse. Olha só, quantas coisas você tem carregado que não é seu. Então entrega isso agora. Para de carregar aquilo que não é seu, fardo que não é seu, preocupações que não é sua. Pare um tempo agora com Cristo, se dedique a Ele. Se aproxima dEle, tenha intimidade com Cristo. Como será que Ele te chama? Como Ele te chama? Com isso, Jesus nos deu o exemplo de que é preciso pregar, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. O subtópico 3 diz assim: as declarações divinas, além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz 7 declarações de Jesus que revelam sua deidade. Em todas elas, ele se apresenta como o Eu Sou. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em João, esse Deus único e eterno se revela nas figuras do pão da vida, João 6:35, luz do mundo, João 8:12, da porta, João 10:9, do bom pastor, João 10:11-14, da ressurreição e a vida, João 11:25, do caminho e a verdade e a vida, 16:14-6, e da videira, João 15, de 1-5. Glória a Deus por essa aula. Vemos seu poder sobre todas as coisas criadas e seu amor por todas as pessoas. Os sinais nos encorajam a crer em Jesus. Mas nós precisamos buscar a Jesus não pelos sinais, mas nós precisamos buscar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus, Ele está vivo e Ele continua operando os seus milagres. Jesus ressuscitou, Ele não está morto e os seus milagres continuam. Basta você ter fé e buscar a Cristo. Aceite Ele nesta manhã como o Senhor e Salvador da sua vida. Busque a Cristo como você nunca buscou. O tempo está se acabando. Busque a Cristo hoje. Não espere para buscar à noite no culto. Busque agora a Cristo.
Busque, acabou a aula? Não, agora. Busque agora, se arrependa agora, se ajoelhe agora. Busque a Cristo neste momento. Não permita passar mais uma aula, mais um EBD, sem você ter esse contato com Cristo, sem você sentir a presença dEle, sem você estar com Ele. Nós já vamos concluir esta lição, mas antes eu quero te convidar a ofertar na casa do Senhor. Aqui está passando, né, o Pix, o PicPay, tem a conta bancária. Se você quiser trazer a sua oferta no culto da noite, traga a sua oferta no culto, mas não deixe de ofertar na casa do Senhor. Aproveite esta oportunidade que Ele te dá para ofertar. Amém? Vamos concluir agora a conclusão. João é o evangelho do Filho de Deus. Sua riqueza doutrinária, os sinais, sermões, declarações nos apresentam a Cristo como o Verbo que se fez carne para ser nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida, garantidor da eternidade. Que o conheçamos mais e desfrutemos das suas virtudes e maravilhosas bênçãos, para que permaneçamos firmes na fé e, ao final, tomemos posse da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento por esta manhã, a nossa primeira manhã de domingo. Deus seja louvado em nosso meio. Quero te convidar também para estar conosco à noite, nos nossos cultos, a partir das 18 horas, às 17h30 nós começamos com a nossa oração. Então convido você, e você, jovem, convida mais um para vir à noite. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar de Cristo. Vamos aproveitar os nossos amigos que o Senhor colocou em nossas voltas para eles conhecerem a Cristo também. Não vamos para o céu sozinhos. Nós precisamos buscar o máximo. Nós não podemos ter esse sentimento que esquecemos de alguém. Nós precisamos buscar o máximo de almas que são sedentas lá fora. E Cristo, o Espírito Santo de Deus, irá providenciar o restante, mas aproveita a sua vida para isso. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, graças te dou por essa oportunidade, por esta aula, Senhor. Ser com cada jovem nesta manhã. Pai, tu conheces perfeitamente este mundo, Senhor. Senhor, livra os nossos jovens do mal, livra-os daquilo que perturba a mente, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai, tudo que foi armado sobre os nossos jovens, ó Deus. Pensamentos negativos, Senhor, pensamentos ruins, ó Pai, pensamentos de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, abre a mente e o coração dos nossos jovens para querer mais de Ti, para que eles possam ter uma experiência contigo, Senhor. Usa os nossos jovens para louvor do Teu nome, Senhor. Usa os nossos jovens em graça, Senhor. Pai, eu te agradeço mais uma vez pelo fôlego de vida, Senhor. Por esse ano que se inicia, ó Deus. Ser conosco nesta caminhada mais uma vez, ó Deus. Eu já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.